Lei de Proust, as substâncias combinam em proporções constantes. Essa é a definição. E a aplicabilidade? Vamos lançar mão de uma outra reação de combustão. Desta feita é o metano, que está fazendo o papel de combustível. E quantas de metano? Apenas uma, inicialmente. Um carbono, um carbono. 4 hidrogênios, 2 hidrogênios. Vamos aumentar a quantidade de água a fim de nos oferecer uma quantidade maior de hidrogênios. Agora sim, 2, 4. Oxigênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4. No oxigênio molecular existem 2. Portanto, há necessidade de mais um de oxigênio molecular. Está aqui a reação escrita de uma outra maneira. Uma de metano reage com 2 de oxigênio molecular, formando uma de CO2, que é o dióxido de carbono, e 2 de água. Vamos agora aplicar a lei de Proust. Perceba uma coisa. Consultando a massa atômica dos elementos participantes desta reação química, temos que a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio 16. Uma molequinha de metano tem quanto de massa? 12 com mais 4, 16. Cada oxigênio molecular, 2 vezes 16, 32. Ocorre que são necessários 2 oxigênios moleculares. Então, 2 vezes 32, 64. 2 vezes 16, 32, com 12, 44. Uma única. 16 mais 2, 18. Vezes 2, 36. 16 com 64 é a massa contida nas moléculas dos reagentes. A soma dá 80. E 44 mais 36 também dá 80. Temos aqui uma conservação da massa. Mas o que Proust afirma, o que ele descobriu? Descobriu o seguinte, que se eu tenho a informação da massa reagente de uma das substâncias, eu consigo, por proporções, descobrir a massa de todas as outras substâncias participantes. Num segundo experimento, foram colocados 16 gramas de O2 para reagir. Quantos gramas são necessários de metano? 64 dividido por 16. 64 dividido por 16 tem que ser igual a 16 dividido por x, que é a massa que eu quero saber de metano. 64 por 16, o resultado é 4, igual a 16 dividido por x. Remanejando, x é igual a 16 dividido por 4. X é igual a 4. Vamos retirar essas informações da tabela. Por quanto a massa de O2 na equação balanceada fora dividida, a fim de que fosse postos para reagir 16 gramas. Ora, ela fora dividida por 4. Então, de modo proporcional, a massa de metano também deve ser dividida por 4. Tanto é que o resultado que obtivemos é 16 dividido por 4, que é 4. E qual a massa de dióxido de carbono produzida? Lei de Proust, proporções. 64 dividido por 16, 64 por 16, precisa ser igual a 44 dividido pela massa que eu quero conhecer, que eu chamei de Y. 64 por 16 são 4. 44 por Y. Fazendo o remanejamento, Y é igual a 44 dividido por 4, Y é igual a 11. Vamos chamar a proporção entre essas duas substâncias para cá. A massa de O2 fora diminuída por quantas vezes? 64 e foi dividido por 4. O resultado é 16. Portanto, a massa de CO2 do primeiro para o segundo experimento também deve ser dividida pelo mesmo fator de correção. 44 dividido por 4, 11.
E por último, vamos descobrir a massa de água produzida, quando 11 gramas de dióxido de carbono são produzidos. Bora lá. Eu posso relacionar as massas de água com qualquer uma dessas 3 substâncias remanescentes aqui, ok? Eu vou relacionar a massa de água com a massa de CO2. Segundo a equação balanceada, 44 gramas para 36 gramas. A massa de gás carbônico do dióxido de carbono recolhida no segundo experimento foi bem menor comparada à do primeiro. No primeiro foram 44 gramas e no segundo apenas 11 gramas. E a massa de água acompanha em quantos gramas esta variação? 44 por 11, 4. 36 dividido por Z. Z é igual a 36 dividido por 4. 9 gramas de H2O. Daria para fazer por outra maneira? Daria. Responde uma coisa. 4 mais 16. 4 mais 16 são 20 gramas, não são? Lei da conservação das massas. Se 20 gramas dos reagentes foram postos para reagir, e supondo que não houve um excesso de massa associado a nenhuma dessas 2 substâncias, metano e oxigênio molecular, a massa esperada, a massa produzida de CO2 e água, a soma dessas massas também tem que dar 20. Então, 20 menos 11, 11 por quê? Porque já foi a massa descoberta de dióxido de carbono, a partir dessas massas iniciais dos reagentes, igual a 9 gramas de água.